Boa tarde, meu nome é Pedro Venceslau. A TV Estadão entrevista hoje o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Adriana. Alegria estar aqui com vocês. Boa tarde a todos aí que acompanham o Estadão. Também participa dessa entrevista a jornalista Adriana Ferraz, repórter de política do Estadão. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, obrigada pelo convite. Boa tarde, prefeito. Prefeito, o senhor anunciou recentemente apoio ao Tarcísio de Freitas na disputa pelo governo de São Paulo. É uma decisão que também foi do MDB paulista. Eu queria saber o que pesou nessa decisão do senhor para apoiar o Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, e se há aí um cálculo político já pensando na eleição de 2024, já que o seu provável principal adversário na eleição municipal na disputa pela reeleição vai ser o próprio PT. Muito bom. Lembrando que no primeiro turno a gente fez um grande trabalho, um grande esforço na campanha para o Rodrigo Garcia e para a Simone Tebet. Então foi colocado, a população resolveu colocar um outro cenário, que foi o Haddad e o Tarcísio. Portanto, caberia agora num segundo turno dentro de um novo contexto do cenário político, né? Só para deixar isso registrado, que a gente fez aqui bastante empenho para a campanha do Rodrigo. O que pesou? Pesou várias questões, Pedro. Por exemplo, conhecer o que foi a gestão do Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo. A questão de ter aumentado a fila de crianças esperando a vaga de creche, as obras paradas, acabou não conseguindo fazer um bom governo e, evidentemente, a capacidade que o Tarcísio teve, pelo que ele demonstrou nos cargos que ele exerceu, uma pessoa que tem um perfil bastante moderado, bastante capacitado, né? Então, naturalmente, não teria como, em hipótese alguma, no meu caso em especial, caminhar para o lado do Haddad, né? Por uma questão evidentemente política, não tem como desconsiderar isso, mas principalmente por uma questão de entender que se ele repetisse no governo do estado o que ele fez na prefeitura, seria ruim, né? Exemplo, por exemplo, da Cracolândia, né? Que acho que até com boa intenção tentou fazer alguma ação e acabou sendo ao contrário, aumentou o número de pessoas lá, com aquela situação de dar o dinheiro para as pessoas que são usuárias do crack e hotel, e acabou fomentando ali o comércio do crack. Agora a gente está aqui numa luta insana para poder resolver essa questão, enfim, por conta de um conjunto de ações das principais que eu relatei aqui. Adriana. Perfeito. A sua posição em relação à disputa presidencial qual é? Também o senhor declara apoio ao presidente Jair Bolsonaro e à sua reeleição? Olha, Adriana, eu me filiei no MDB no dia que eu tirei meu título de eleitor, né? Eu acredito bastante que é de fundamental importância o fortalecimento dos partidos. Eu acho que é assim que a gente faz uma democracia mais viva e mais intensa. E por que eu estou te falando isso? No MDB nacional, ele acabou liberando os seus filiados para poderem decidir quais serão as suas opções no âmbito nacional e estadual. No âmbito estadual, o MDB estadual, eu fiz uma proposta de apoio ao Tarcísio que foi acompanhada por unanimidade, né? E com relação à questão nacional, ainda não tem essa decisão para que lado que vai estar apoiando. Então, a gente está acompanhando. Eu, particularmente, tenho que ter o tempo certo, é um período longo entre o primeiro turno e o segundo turno, né? Quase 30 dias. Então, não tem ainda uma decisão formalizada, decidida com relação à questão nacional. Estou discutindo com os membros do MDB aqui do Estado. Mas o senhor vai aguardar, só para finalizar, Pedro, é isso? O senhor vai aguardar uma decisão partidária antes de se manifestar? Isso, eu estou dialogando com os deputados federais que foram eleitos aqui pelo Estado de São Paulo, os deputados estaduais, os diretórios, os membros. No caso do Tarcísio, foi uma decisão bem rápida, já tinha, até por conta do adversário, né? Então já tinham todos aqui bastante tranquilidade para poder tomar a decisão, e do âmbito nacional a gente está discutindo. Mas, prefeito, no âmbito nacional, o MDB já tomou a posição de liberar os seus filiados para apoiarem quem eles bem entenderem. Simone Tebet, por exemplo, declarou apoio ao Lula. O senhor, pessoalmente, estando liberado pelo partido, vai votar em quem?
Então, Pedro, isso que eu falei, exatamente isso que eu comecei falando. O MDB nacional liberou, a gente fez o diálogo estadual, optou por unanimidade apoiar o Tarcísio, e no nacional a gente está aqui discutindo ainda. Por isso que eu queria, até em respeito a todo esse trabalho que eu estou fazendo de diálogo com todos os membros do partido, poder aguardar uma decisão, nem que seja daqui a hoje ou daqui a alguns dias, dizer o seguinte: não tem consenso, cada um realmente está liberado, porque foi de âmbito nacional, agora a gente vem do âmbito estadual. Lembrando que eu sou o presidente do MDB municipal, então a minha posição tem que ser de fortalecimento do diálogo dentro do partido, é o que eu estou fazendo agora. Então, não estou postergando, não estou fugindo da responsabilidade, irei me posicionar, eu só quero seguir o trâmite direitinho para a gente poder fortalecer, inclusive, a democracia, fortalecer as discussões nas instâncias partidárias. Perfeito. Seria um tanto quanto contraditório o senhor apoiar o Tarcísio de Freitas aqui e apoiar o Lula nacionalmente. Não se espera nem isso do senhor, em função do seu histórico aí em relação ao PT, a sua postura sempre de oposição em relação ao PT. Eu gostaria de tocar num ponto, talvez um pouco sensível, mas que eu acho que não pode ser deixado de falar. O senhor representa Bruno Covas na prefeitura, o senhor faz questão sempre de dizer que a gestão é uma gestão Bruno Covas, né? O prefeito, infelizmente, faleceu no início do seu mandato, no ano passado, e aí logo em seguida o senhor assumiu. Bruno Covas foi tratado por Jair Bolsonaro como aquele lá que morreu. Foi assim que ele se referiu a Bruno Covas, inclusive provocando uma reação de seu filho, Tomás Covas, em função dessa falta de respeito, né? Da falta como foi tratado o Bruno, nosso prefeito, o político aqui de São Paulo, enfim. Diante disso, há alguma possibilidade de se apoiar Bolsonaro depois dele tratar Bruno Covas dessa maneira, em função da sua relação com o prefeito, da sua relação pessoal, inclusive até com o Bruno? Então, Adriana, uma das questões que a gente sempre pondera para tomar uma decisão, não deixa de descartar nenhuma das situações, inclusive essa. O presidente Bolsonaro fez agora, se não me engano, ontem ou antes de ontem, uma declaração pedindo desculpas de algumas coisas que ele tenha falado. É outra questão para a gente ponderar também, porque a gente combate o radicalismo, né? Também tem que combater na prática, de também poder considerar, não sei se vai chegar ao ponto de perdoar, mas de considerar qualquer posicionamento, porque quando a gente fala em defender a democracia, em ter um comportamento de tranquilidade, de ter um comportamento que não seja de radicalismo, também vale para qualquer das situações. É algo para se considerar, né? Não tenha dúvida nenhuma, mas a gente acaba vendo aí um monte de gente falando muita coisa, né? Por isso que eu sempre procurei pautar todo meu histórico político com muita cautela no que fala, para não ofender ninguém, poder mostrar o trabalho, poder fazer as ações sem que a gente possa, em hipótese alguma, magoar ninguém. Prefeito, como é que o senhor é religioso, frequenta a igreja, é cristão? Como é que o senhor avaliou a participação do Bolsonaro ontem em Aparecida, o tumulto que o presidente criou quando foi lá na Basílica, a manifestação de perseguição à imprensa e a bronca que ele tomou ali durante a missa? Pedro, veja bem, ontem eu cheguei na minha paróquia também na missa, onde foi dia de Nossa Senhora Aparecida e, evidentemente, numa dimensão muito menor, né, gerou um certo tumulto, porque onde tem muita gente, chega alguém que tem uma certa inserção na mídia, pode causar tumulto, e causou. Eu não tenho assim, detalhes do que aconteceu. O que eu vi foi alguns vídeos da chegada dele, mas eu, até por ser cristão, eu não iria nessa linha que ele tivesse feito, se houve, né, algum transtorno, algum tumulto, que tenha feito de forma proposital, né? A pessoa se vai no local para se encontrar com Deus, para fazer participar da missa, né? Não consigo imaginar que alguém vá nesse local aí para poder gerar tumulto. Isso aí é muito, muito complexa a sua pergunta aí para poder responder sem estar lá, mas eu fico feliz de que ele tenha ido, de que ele tenha participado, de que o Tarcísio tenha participado e todos que foram. Lá da minha paróquia mesmo, Paróquia Imaculada Conceição, foram mais de 100 pessoas a pé daqui até Aparecida, né? Eu que sou católico praticante, qualquer um que vá na igreja, eu acho que é bom porque ele sempre vai sair de lá melhor, né? Pelo menos escutando ali a homilia. Só para complementar aqui, o Tarcísio de Freitas defendeu
prometeu que, se for eleito, vai acabar com a obrigatoriedade da vacina para os servidores públicos estaduais. Ou seja, quem for for numa repartição pública, não vai encontrar mais funcionários vacinados. O senhor apoia essa proposta dele? O Pedro, com certeza não, você sabe da minha resposta, até porque eu aqui no enfrentamento da pandemia, fui o primeiro prefeito aí a poder fazer o decreto colocando a obrigatoriedade de que os funcionários públicos, porque lidam com o público, devessem se vacinar. A gente fez aqui todas as ações necessárias com relação a poder combater a pandemia. Então, agora a gente não vai esperar de ninguém perfeição, né? Eu mesmo não sou perfeito, ninguém tem perfeição, a gente sempre vai ter algum ponto que a gente discorde, né? Eu nem sabia disso, estou sabendo agora, mas se ele fez isso, eu acho que não fez de uma forma correta, do meu ponto de vista, respeitando evidentemente qualquer posição que a pessoa tome, mas não sei qual seria a motivação para isso, uma vez que a gente identificou que a vacina realmente salva vidas e que, ainda mais aqui em São Paulo, né, ficou conhecida como capital mundial da vacina. Tudo que a gente enfrentou, que a gente passou aqui, não foi fácil. Eu estava conversando agora há pouco com o Edson Aparecido, relembrando um pouquinho, né? Relembrando, não de forma positiva, mas relembrando todo o problema que foi, né? Todo dia, 5h30 da manhã, eu falando com ele, a gente monitorando ali utilização de leito, aquela luta toda. Mas talvez, se isso aconteceu, eu acho que talvez eu conversando com ele possa mudar de ideia, eu possa compartilhar com ele as experiências que a gente teve aqui nesse assunto. Prefeito, assim que o Bruno Covas faleceu, o senhor assumiu, o senhor me recordo que muitas vezes o senhor disse que não era um político de direita, muito menos de extrema direita. O senhor reforçou isso várias vezes, né? Porque havia foi feito em algumas ocasiões essa relação do senhor, até em função do senhor ser católico, tão praticante, mais conservador, né? O senhor não teme, com esse apoio ao Tarcísio de Freitas, ainda mais se esse apoio vislumbrar aí uma troca de apoio para a reeleição do senhor, que essa associação se dê de uma forma mais clara? Quer dizer, Tarcísio de Freitas é chamado de bolsonarista light, né? Mas nesse segundo turno ele não tem sido tão light assim, né, prefeito? Ele já defendeu a redução da maioridade penal, já defendeu o fim da saidinha, defendeu até o fim das audiências de custódia, que é um instrumento reconhecido internacionalmente, né, para o sistema penitenciário, desculpa. Ele flerta de uma maneira mais clara nesse segundo turno com as teses bolsonaristas. O senhor, como se vê nessa situação, também pode se aproximar do bolsonarismo em função aí de uma questão eleitoral partidária? Olha, Adriana, eu queria iniciar minha resposta para vocês dizendo o seguinte: como verdadeiro democrata, eu respeito todos, respeito quem é de esquerda, de extrema esquerda, de centro, de direita, de extrema direita. É muito engraçado que as pessoas que se dizem democráticas só valem o que ela pensa, né? E não tem a capacidade, não tem o dinamismo de poder compreender que a democracia é isso, até porque senão não teria a democracia, que é essa forma de cada um pensar do seu jeito. E se vão me associar isso ou aquilo, o que é importante para mim, na minha vida toda, você que acompanhou a Câmara, quando fui vereador, me acompanha há bastante tempo, sabe exatamente quais são os meus pontos de vista, como é que eu atuo, a forma que eu levo a vida, como é que eu penso, né, das questões políticas. Eu sou uma pessoa de centro, né, com uma visão verdadeiramente focada na questão da redução da vulnerabilidade, de atender as pessoas mais pobres, porque eu vim da periferia. A gente vê muita gente aí de esquerda que fica com muita tese, né? Aí é prefeito, aumenta o número de vaga de creche, não entrega habitação, e fica só no discurso. Eu acho que o importante, Adriana, é a gente colocar as coisas na prática, né? Combater verdadeiramente a corrupção. Todo o trabalho que eu fiz como vereador, a gente recebeu aqui agora o prêmio da nossa controladoria de reconhecimento de combate à corrupção. Não temos mais fila de vaga de creche aqui, todas as crianças estão na creche. Entreguei 4.610 unidades habitacionais nesse um ano, e vamos entregar 49 mil até 2024. Aí você pega aqui a gestão do PT, entregou 5.500. Que esquerda que é essa, que eles dizem que cuida dos mais pobres e fica só no discurso e não tem na prática, né? Então, é bem diferente a gente
ficar preocupado com o que as pessoas vão pensar em tese do que aquilo que as pessoas vão pensar na prática. Eu prefiro ficar com a prática e com muita tranquilidade, humildade, fazer o meu caminho político. Mas prefeito, eu quero ressaltar, eu fiz de tudo, eu entrei na campanha para a Simone Tebet e o Rodrigo Garcia. Mas o senhor se sente... Agora é segundo turno, tem que optar por um ou por outro. Mas o senhor se sente confortável apoiando o grupo que atuou de forma negacionista durante a pandemia e que apoiou o presidente com a política que ele teve na pandemia? O senhor não se sente meio constrangido de estar ao lado desse grupo que negou a vacina? De forma nenhuma. Nós estamos no segundo turno. Agora você tem uma opção, né? Ou vai ser Haddad ou será Tarcísio. É óbvio que o Tarcísio é muito, não é pouco, é muito melhor do que Haddad, até pelos dados que eu acabei de falar. Por quê, prefeito? Por que ele é muito melhor que Haddad? O que ele fez em São Paulo para ele ser muito melhor que Haddad? Só queria que o senhor classificasse, assim, o Tarcísio não é de São Paulo, não é este problema, temos pessoas aqui de todas as regiões do país, de outros países, em momento algum este é o problema, mas o próprio Rodrigo Garcia, que o senhor tanto apoiou na campanha, bateu na tecla o tempo inteiro que Tarcísio não tinha vivência em São Paulo, que se mudou recentemente, aliás, ninguém sabe exatamente onde ele mora, ele diz morar em São José dos Campos, ele não sabia também onde ele votava, né? Descobriu no dia da eleição, provavelmente, mas não tem vivência nenhuma em São Paulo. Nisso, o Rodrigo Garcia estava certo, é do lado que o senhor escolheu no primeiro turno. O que mudou do primeiro turno para cá, para Tarcísio ser tão melhor assim que Haddad para governar São Paulo? E o que ele fez pelo Estado e pela Prefeitura? Se o senhor puder dizer, já que o senhor trabalhou com ele como ministro, qual foi a relação que vocês tiveram e o que ele trouxe para a capital paulista como ministro da Infraestrutura? Muito bom. Adriana, seguinte, eu fiz aqui o maior acordo da história da cidade do ponto de vista da saúde financeira de São Paulo. São Paulo tinha 24 bilhões de dívida com o governo federal, né? Esse processo de negociação entre a prefeitura e o governo federal passou também pelo Ministério da Infraestrutura, que fazia parte, e foi aí que eu tive alguns contatos com o então ministro Tarcísio, que se demonstrou, naquele momento, daqueles diálogos, né, uma pessoa bastante preocupada com a cidade de São Paulo e a condução do processo de uma forma muito objetiva e prática de resultados. Tanto é que a gente chegou no resultado de fazer aquele acordo e hoje a gente consegue ter uma condição melhor de investimento na cidade para cuidar principalmente das áreas mais vulneráveis aqui de São Paulo. Então, você está falando do Campo de Marte, só para deixar claro, né? O acordo do Campo de Marte. Que foi o acordo da dívida da cidade de São Paulo, que entrou o Campo de Marte na negociação, e a gente resolveu essa questão que já duravam desde 1956 ou 54, foi de uma vez por todas definido. O trabalho que ele desenvolveu no Ministério da Infraestrutura e também quando ele coordenou o trabalho da PPI no governo do Michel, ele sempre se demonstrou uma pessoa bastante competente. Tanto é que, quando ele foi dirigir o DENIT, ele foi como... As pessoas não falam isso, né? Ele foi como interventor, porque haviam tido lá 6 operações da Polícia Federal e ele foi lá para poder resolver aquela situação e colocar aquele departamento numa situação de normalidade em combate a tudo que havia de mal feito ali. Então, outra coisa, a gente tem percebido nos debates como ele tem tido uma postura, né, de bastante conhecimento e com as suas propostas realizáveis. Como, por exemplo, quando eu fui conversar com ele, eu levei 5 itens importantes para a cidade que ele se comprometesse. A questão de me ajudar a desenvolver esse trabalho para resolver a questão da Cracolândia, a revitalização do centro, fazer o repasse dos valores de alta complexidade para a cidade de São Paulo. Deixa eu fazer um parênteses nesse terceiro item, porque ele é complexo. Nós temos, na questão da área da saúde, a alta, média e baixa complexidade. A Prefeitura de São Paulo recebe aquilo que é de baixa e média complexidade. O que é de alta complexidade, cirurgias, por exemplo, a gente executa e não recebe o repasse do governo do Estado. E aí eu fico com fila, porque a gente não consegue fazer com que o Estado atenda todas as necessidades, principalmente das cirurgias eletivas. Então, a ideia é que a Prefeitura faça e receba o repasse. Então, só para explicar o que é, para não ficar as pessoas sem entender. Né? O terceiro ponto, as ações de mobilidade. Hoje mesmo eu falei com o Tarcísio,
Eu vou estar lançando agora, nos próximos dias, a licitação para fazer o BRT Radioleste, BRT Aricanduva, Corredor Imirim, Corredor Itapecerica, Corredor Interlagos, ou seja, um conjunto de obras de mobilidade importante que eu preciso do Estado para estar junto comigo, né, que é de fundamental importância, e a questão ambiental, que é a preservação e ampliação das ações da OIDA, que é a Operação Integrada Defesa das Águas, para fazer a proteção dos mananciais com relação ao loteamento clandestino, a desmatamento, que depende de ações da Prefeitura e do Governo do Estado. Ele se colocou absolutamente à disposição, mais do que isso, com compromisso para a gente fortalecer essas ações. E, por outro lado, Adriana, tem a questão do que a gente já sabe, a gente vivenciou, eu fui o relator da CPI do Teatro Municipal, eu vi o que aconteceu, a questão do aumento das crianças esperando vaga de creche, a questão das obras, só tinham 3 UPAs na cidade, hoje temos 23, né? Então, o Haddad deixou as obras totalmente paradas. Ele falou no debate que deixou o Hospital de Parelheiros e Brasilândia. É uma incoerência. Prefeito. Obra parada. É que a pergunta foi longa, então a resposta foi longa, desculpe. Vamos falar um pouco, então, sobre a cidade de São Paulo. O senhor falou aí sobre a licitação dessas licitações da BR, da Radial Leste, Corredor Mirim, Itapecerica. Eu quero saber qual que o senhor acha que vai ser a marca da sua gestão, a sua vitrine e o seu legado que o senhor vai apresentar em 2024 na eleição em São Paulo. Olha, eu não estou assim atrás de marca, né, o Pedro? Eu acho que a gente precisa ter uma cidade que vai ser uma cidade da conectividade, uma cidade inteligente, agora fazendo a questão dessa reformulação do sistema semafórico na cidade. Eu vou colocar pelo menos 2.000 ônibus elétricos na cidade. Hoje eu fiz o lançamento aqui na prefeitura de uma atividade importante, que são os grandes eventos que a gente está trazendo. A gente lançou aqui a Fórmula E, que vai acontecer aqui em São Paulo no dia 25 de março. Isso tem um significado muito importante, que além de ter uma grande movimentação, vai gerar mais de 2.000 empregos diretos, mais de 4.000 empregos indiretos, trazer receita para a cidade. Nós demonstramos que a Fórmula E, sendo realizada aqui, será no dia 25 de março, a cidade está preocupada com a questão da sustentabilidade. Eu fiz aqui a regulamentação da lei para que os veículos elétricos que as pessoas adquirirem, e quando for pagar o IPVA, a gente devolve durante 5 anos até R$ 3.200. A prefeitura está quase que pagando para as pessoas poderem ter veículos elétricos. A questão da ampliação do parque, temos 111 parques, né? Já inaugurei 3, vamos inaugurar mais 5 parques na cidade. A manutenção da área de cobertura vegetal, hoje nós temos 48% da cidade com cobertura vegetal. Instituir aqui o transporte hidroviário, que é uma coisa que eu já vinha lutando bastante desde quando eu era vereador, mais um modal importante. Quem vai sair lá do Grajaú para vir até Santo Amaro vai gastar em torno de 6 minutos e meio, se for de carro, dependendo do horário de pico, é mais de 1 hora. A gente zerou a fila de vaga de creche, isso é fundamental numa cidade. Você sabe que quer zerar a fila de vaga de creche numa cidade de 12 milhões e meio de habitantes. O senhor está em campanha já, né, prefeito? Está com o discurso pronto já para 2024. Não, estou respondendo o Pedro só, qualquer marca. Vai ser uma cidade inclusiva. Tá certo, o senhor tem que fazer sua propaganda, tá certo. Agora, já falando então em 2024, muito tem se dito que a proximidade do senhor com a turma do Tarcísio e com o PL, partidos que apoiam o governo Bolsonaro, teria então uma moeda de troca para 2024. Eu vou te fazer essa pergunta de novo. Isso está previsto? Vocês estarão juntos na eleição? O senhor imagina que com o PSDB fora do governo de São Paulo, isso de alguma maneira pode lhe prejudicar? O PSDB não estará no seu palanque, não estará na sua chapa, o PSDB não tem mais o Estado, dificilmente o PSDB não vai disputar a prefeitura. Em relação ao PT, um acordo prévio para que o PT apoie Guilherme Boulos do PSOL. Se o PT vai cumprir esse acordo, não sabemos dizer, mas hoje há esse acordo. Então, na esquerda só teria o PSOL como adversário, e aí no centro, talvez o PSDB, e é por isso que o senhor, então, vai se aproximar do PL, de partidos que dão sustentação a Bolsonaro. Isso faz parte, vamos ser de uma maneira objetiva, faz parte desse acordo de apoiar o Tarcísio lhe apoiar em 2024? Não, Adriana, não tem a ver essa questão do PL, do Republicano, do PSC, do Podemos, não tem a ver. Até muito boa a tua pergunta, porque teve um jornal que soltou uma matéria falando e talvez faltasse alguma complementação.
Eu já tenho os vereadores do PL que nos apoiam aqui na gestão, né? Votam comigo em todos os projetos, tanto os vereadores do PL, como do Republicanos, como do Podemos, como do PSC, já são partidos que votam e apoiam aqui a nossa gestão, antes, né, do presidente Jair Bolsonaro se filiar ao PL. Então, eu já tinha uma relação e um diálogo com eles. E isso já vinha antes, inclusive, da gestão do Bruno, antes de nós sermos eleitos em 2020, na gestão anterior, essa boa relação. A política é dinâmica. Aí, num certo momento, o presidente se filiou no PL, né, mas então é importante colocar, essa relação ela já existia, né, não foi por conta de que a gente dialoga com o PL porque o presidente está lá. Já acontecia antes, né? Até agradeço a sua pergunta para poder explicar isso. Agora, lógico, é natural eu sendo candidato à reeleição que eu procure o apoio, né, que eu dialogue com o PL, com os republicanos. Hoje mesmo falei com o presidente dos republicanos, Marcos Pereira. Ontem eu falei com o Antônio Carlos Rodrigues, do PL. Encontrei com a presidente do Podemos, a Renata Abreu, no dia do debate lá na Band. O diálogo, a gente faz ele no dia a dia, né? Nós estamos do mundo da política, ainda mais como prefeito, vendo tantas questões, é natural que se dialogue. Agora, você falou bem, eles fizeram uma eleição desse ano, que era para ser 2 eleições de presidente e governador, já fizeram 3. Então, eles fizeram já a eleição de presidente, de governador e de prefeito em 24. Eles anteciparam. Então, não tem nem como a gente ter um diálogo, até porque eles já tomaram essa posição anteriormente. Então, um processo que acontece natural de diálogo, e se esses partidos puderem estar comigo, em 2024 vai estar. O PSDB, a gente já tem um compromisso firmado do presidente Bruno Araújo, do presidente municipal aqui do Fernando, do Vignoli, presidente estadual, já existe esse compromisso. A bancada do PSDB tem esse compromisso com a gente, até porque é uma continuidade de uma gestão que começou com o Bruno e comigo, né? Infelizmente, a 16 de maio perdemos o Bruno, é a gestão Bruno Covas que a gente vai estar dando continuidade. Prefeito, eu queria agradecer a sua participação nessa entrevista aqui na TV Estadão, também agradecer a participação da repórter Adriana Ferraz e uma boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado, gente. Boa tarde. Obrigado, Adriana. Obrigada, prefeito. Abraço.